Olá a todos vocês inscritos aqui no canal, um grande abraço aos nossos alunos do curso básico, médio, bacharel em teologia, hebraico, aramaico, grego, seminário temático mensal e aqueles que estão conosco aos sábados no Enquetes Teológicas, também um grande abraço. A todos vocês que estão gostando do conteúdo, não deixem de compartilhar para que outras pessoas tenham acesso ao conteúdo apresentado aqui no canal. Lembrando que esse conteúdo, ele é um conteúdo que nós aprofundamos no curso Bacharel em Teologia, assim como nos seminários temáticos mensais. Então, embora o canal tenha muita coisa, todos esses conteúdos podem ser aprofundados a nível de cursos, a nível de consultoria bíblica, onde nós podemos produzir um material em PDF, fazendo dentro das normas da ABNT, com várias citações dos referenciais teóricos que possam ajudar aqueles que estão no seu período de formação, produzindo seu TCC, sua monografia, sua dissertação. Então podemos ajudar fazendo sempre referência de teóricos que aprofundam os temas da teologia e da exegese bíblica, tanto para o período veterotestamentário como para o período neotestamentário e, por que não, falar da literatura apócrifa, ou seja, os teóricos que trabalham a apocrificidade intertestamentária e também a neotestamentária, as literaturas gnósticas, Nag Hammadi, os achados arqueológicos, a literatura proto-gnóstica e muito mais. Então, todo esse conteúdo, além de ser aprofundado nos cursos que oferecemos, nós abrimos as temáticas aqui no canal e aqueles que querem aprofundar, vamos fazer uma consultoria bíblica, o seminário temático mensal. Você que não é bacharel em teologia ou você que é bacharel em teologia por alguma escola livre, também de linha acadêmica e que quer continuar a nível de pós-graduação ou mestrado livre, nós também oferecemos. Queridos, este é o momento. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dê um like se gostar, ative o sininho para sempre estar obtendo as notificações e compartilhe. Este é o segundo vídeo da série Profetismo Veterotestamentário. Então nós já trabalhamos um pouco a respeito da literatura proto-deutero e trito-isaiânica como primeiro vídeo dessa série. Nosso segundo vídeo trabalhará alguns aspectos socio-históricos por trás da literatura jeremiana. Jeremias é o nosso objeto de pesquisa, mesmo que seja de forma sintetizada. É importante falar de alguns estudiosos que aprofundam a temática da literatura jeremiana. Nós temos Mowinckel, é um teórico de importância, Dunn é um teórico de importância, Bright é um teórico de importância e muitos outros que apresentamos aí no curso, né? Propriamente na disciplina de Teologia e Exegese do Antigo Testamento, Profetismo. Queridos, quando estamos pensando a respeito do profeta Jeremias, é muito interessante porque dificilmente os estudiosos colocam Jeremias numa mesma perspectiva das sagas de heróis. Ou seja, quando se fala de sagas de heróis, Moisés, quando se fala da saga de heróis na literatura dos juízes, pode-se sugerir uma questão de construção ficcional por trás do herói a partir de memórias traditivas. Isso a gente trabalha muito em Pentateuco e em Hexateuco. No profetismo, geralmente se pensa em personagens históricos, como proto-Isaías, como Jeremias. Então é muito interessante pensar. Se estamos falando propriamente de um personagem histórico, há um contexto histórico sociológico, há uma cronologia, até onde podemos averiguar a literatura intitulada
pelo nome do profeta como uma literatura biográfica a respeito do profeta, ou até onde podemos inserir métodos da historiografia para tentar extrair história da literatura jeremiana. Então, tudo isso é feito a partir da metodologia exegética, analisando os procedimentos metodológicos para se trabalhar as perícopes da literatura jeremiana. Então, é um trabalho um pouco longo, mas um trabalho muito interessante. Então, pensando nesse profeta, estamos falando de um profeta entre o ano 626 a.C., que vem de família sacerdotal, que vem de uma localidade chamada Anatote. Estamos falando de um profeta que direciona os seus oráculos na época de Josias, Joaquim, Joacás, Zedequias, que é o último monarca sulista, o último monarca judaíta, porque em 587, que é a época deste monarca, o sul ele é descrito como um alvo da destruição dos babilônicos. É importante destacar que essa época de Jeremias ela já está em um período de conflitos políticos, porque a Assíria está caindo e a Babilônia está se levantando. Na mesma época do chamado profético de Jeremias, nós temos a queda da Assíria, quando Nabopolassar, da Mesopotâmia, faz aliança com Siachares, da Média. Eles se levantam contra a Assíria, libertam a Mesopotâmia da Assíria, e assim a Babilônia da Mesopotâmia fica independente para dar continuidade à dinastia caldaica, a dinastia de magos, astrólogos. Aqui no canal até trabalho um pouco melhor essa questão dos caldeus. Vale a pena conferir também esse vídeo. Aí, meus queridos, temos propriamente as grandes cidades da Assíria caindo, ou seja, nós temos Nínive caindo entre 612 a.C., nós temos Harã caindo em 609 a.C., e nós temos o Egito, uma grande potência que vai cair pela força dos babilônicos em 605, mesma época que eles tomam o sul e fazem o sul se tornar vassalo dos babilônios. Agora o sul se torna vassalo dos babilônicos. No entanto, a primeira deportação é datada entre 597 a.C., quando o atual monarca ele para de pagar os impostos. Os babilônicos colocam Zedequias, que governa por um determinado período, e quando chega entre 588, ele também para de pagar os impostos, mesmo o profeta Jeremias o aconselhando a continuar pagando os impostos, a se sujeitar ao poder dominante dos babilônicos. O rei ouve outros profetas, ele resolve parar de pagar os impostos. Em 587 a.C., Nabopolassar, chefe da guarda de Nabucodonosor, segundo a literatura jeremiana, pega o exército babilônico, entra na cidade de Jerusalém, destrói a cidade, captura os filhos de Zedequias, mata os seus filhos diante dos seus olhos e depois vaza os seus olhos. Ou seja, a literatura jeremiana ela salienta um pouco desse período, né? Esse período de guerra, de dominação, de deportação dos judaítas para a Babilônia e do profeta Jeremias que fica entre os remanescentes. Então tudo isso você encontra na literatura jeremiana. Eu tenho aqui um dado interessante do Mowinckel. Mowinckel ele trabalha o livro de Jeremias dividido em 3 partes, né? Na parte A, ele fala sobre representações de oráculos poéticos, e aí ele atribui a Jeremias. Claro que é possível aprofundar e averiguar o que ele chama de oráculos poéticos de autoria jeremiana.
No B, ele fala sobre obras de outros autores, que não seria propriamente Baruque. É aí que tem uma complexidade, porque outros autores, como o próprio Bright, ele salienta que ali teria um trabalho de Baruque fazendo menção aos feitos de Jeremias. E nós teríamos o Movínculo trabalhando também na parte C, falando sobre os ditos longos com características de literatura deuteronomística ou deuteronomista. Então, pelo menos essas três linguagens são muito trabalhadas na teologia e na exegese do Antigo Testamento para se referir ao contexto sócio-histórico de Jeremias e para tentar fazer o trabalho de análise filológica contextualizando com o pano de fundo histórico. Aí já é um trabalho da exegese. Agora, de praxe, o livro de Jeremias, ele já demonstra uma mensagem, né? Aquela mensagem que a palavra de Javé sempre prevalece, porque os profetas que não são de Javé aconselham o rei a se rebelar contra a Babilônia, e o Jeremias está dizendo, não se rebeleia contra a Babilônia, se sujeita ao poder dos babilônicos. Aí os profetas que não eram de Javé contemplou o sul ser destruído diante do Jeremias, que já anunciava que se porventura o rei se rebelasse contra a Babilônia, o sul seria destruído e haveria calamidade. Então é uma tentativa do redator querer destacar que a palavra de Javé sempre prevalece na boca dos profetas de Javé. Então o livro de Jeremias é maravilhoso, uma narrativa muito bem elaborada, com características da poesia hebraica e ao mesmo tempo você encontra prosas literárias em Jeremias, muita coisa para ser aprofundado em um trabalho de exegese, profetismo. Se você quer saber mais da literatura jeremiana, trabalhar um bloco literário, uma perícope, marque conosco uma consultoria bíblica, um seminário para que possamos aprofundar o texto da literatura jeremiana que você pretende obter mais informações. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês e que o Eterno vos abençoe. Shalom e até o próximo vídeo.